Sejam bem-vindos a este nosso webcast, reuniões online, estratégias e ferramentas que ajudam a manter o rendimento. Bom, será o meu desafio partilhar aqui com vocês algumas estratégias, algumas ferramentas, alguns procedimentos a ter no que diz respeito à componente das reuniões online e obviamente quando estamos aqui a falar na componente das reuniões online, obviamente um grande paralelismo com aquilo que são as nossas reuniões presenciais, às quais nós estamos tão habituados e que cada vez mais, obviamente, até fruto do contexto e da situação na qual nós estamos inseridos neste momento, a questão da parte das reuniões online assume e assumirá cada vez mais um papel primordial naquilo que é o mundo corporativo e como tal faz então todo sentido estarmos aqui envolvidos e estar um pouco mais entrosados em relação a esta questão da parte daquilo que são as reuniões online neste momento. Obviamente, portanto, aqui a Galileu também com a sua componente de responsabilidade perante o mercado e de partilha perante tudo e todos de conteúdo, naquilo que nos possa ajudar no nosso dia-a-dia a sermos cada vez mais produtivos. E permitam-me ser um pouco provocativo já nesta primeira frase, uma frase que eu apreciei particularmente, de um senhor que sabe muito daquilo que fala e um senhor que acima de tudo que dá muito valor, e desculpem-me a redundância, à palavra valor. Ou seja, esta frase é muito sintomática de tudo, que é a diferença entre pessoas bem-sucedidas e muito bem-sucedidas, é que estas últimas dizem não a quase tudo. E obviamente quando nós estamos aqui a falar num contexto das reuniões, eu julgo que já todos nós tivemos presentes em situações mais ou menos semelhantes a estas. E por favor no chat podem partilhar aquilo que é a vossa opinião ou se já estiverem inteirados de uma destas situações. Dos presentes, alguém esteve presente numa reunião em que ao final de algum tempo a primeira pergunta que faz é: o que é que eu estou aqui a fazer? Já tiveram? Claro. Ok. Já aconteceu de serem convocados para uma reunião em que vocês perguntam: mas é mesmo fundamental eu estar presente? E a resposta que vos é dada é: dava jeito? Também já aconteceu a alguém? Já, ok. Bom, aparentemente existe aqui um padrão naquilo que é muitas vezes a questão inerente à parte das reuniões. Já tiveram presentes em reuniões que é no final da reunião, quando vem o tópico outras, que toda a gente fala? Aparentemente sim. É exatamente. Porque é nessa parte onde as pessoas nitidamente vão particularizar e muitas vezes vão prender toda uma equipa inerente a isso. Reparem, quando eu falo aqui na questão da parte do valor, e nós estamos aqui a falar de um conceito fundamental, um recurso valiosíssimo que é tempo, e infelizmente aquilo que acontece, as reuniões são muitas vezes vistas como um dos principais desperdiçadores, ou um dos principais cronófagos, um dos principais comedores de tempo nos tempos modernos. Num estudo relativamente recente realizado pela Google, a Google estima que para um tempo médio de uma semana de trabalho de 45 horas, 19 horas são passadas em reuniões, ou seja, o que nitidamente é muito, e reparem, este muito é muito QB. Tudo depende de qual é que é o resultado que nós aprimoramos a partir dessas reuniões. E esse é que eu diria que é o nosso grande desafio. Algumas pequenas dicas e algumas partilhas que eu irei ter aqui com vocês, exatamente de forma a consigamos otimizar ainda mais aquilo que é o nosso desempenho, não só como participantes na reunião, bem como elementos que convocam a parte da reunião. Bom, então iremos só fazer aqui uma pequena introdução em relação àquela questão que é aquilo que é a questão das reuniões nos dias que correm e aquilo que é estimado é que existem cerca de 300 milhões de reuniões diariamente. Portanto, neste momento estarão a decorrer aproximadamente 15 milhões, obviamente que isto são valores estimados e eu atrevo-me a dizer que provavelmente 95% dessas reuniões decorrem de forma menos própria, ou menos bem preparadas, ou menos produtivas, se assim quiserem entender. Bom, e é normal, ok, Paulo, provavelmente estará a exagerar, sim, provavelmente estou a exagerar, provavelmente só 5%, que eu dizia lá atrás, não são boas, provavelmente só uma dessas reuniões, só 1% dessas reuniões é que são efetivamente preparadas, estruturadas, validadas, e acima de tudo com o objetivo máximo de daí trazer resultados que nos levem a determinar as ações necessárias para aquilo que nós propomos. E que muitas vezes tudo começa logo aqui, qual é que é o propósito de nós reunirmos. Reparem que muitas das reuniões são realizadas tendo como objetivo, por simplesmente, falar de história. E quando digo falar de história, é falar daquilo que aconteceu.
tudo bem, claro que é fundamental nós termos aqui uma visão daquilo que aconteceu, mas se esse é única e exclusivamente o propósito da reunião, então provavelmente poderá não fazer sentido eu fazer uma reunião pura e simplesmente para, de forma unidirecional, fazer partilha de informação. Então aquilo que eu devo fazer é antecipadamente partilhar toda a informação, dar tempo às pessoas para verem, analisar e depois sim convocar reunião já com as pessoas com ideias definidas de que forma é que nós podemos lidar e ultrapassar ou contornar ou melhorar ou otimizar aquilo que é a situação que temos à nossa frente. Reparem que muitas vezes este pequeno pormenor é normal, nós muitas vezes nas reuniões, porque obviamente aproveitando o facto da equipa estar junto, ou pessoas até de vários departamentos, nós pedirmos soluções no imediato para determinada situação. Reparem que, dependendo do perfil das pessoas, nem todas as pessoas se sentem à vontade para estar em spotlight e no imediato apresentarem uma solução para algo que não tiveram tempo para ver, analisar, destrinçar, contemplar, criar a sua própria decisão, contemplar os vários cenários. Portanto, essa é a situação pela qual muitas vezes fica um cenário constrangedor quando nos são solicitadas ideias ou opiniões e nós temos uma de duas hipóteses. Ou, por simplesmente, eu não manifesto qualquer opinião, porque não tenho uma opinião formada, porque não tive tempo para ver e para analisar, ou então eu por simplesmente irei dar uma opinião e será só mesmo isso, uma opinião muitas vezes nem sustentada, nem estruturada, nem devidamente analisada. Portanto, eu diria que este é um aspecto também fundamental, é em primeiro lugar perceber o porquê de nós reunirmos e acima de tudo qual é o propósito, iremos falar um pouco mais à frente em relação a isso. Bom, mas continuando, eu julgo também, muitos de nós já tivemos em situações destas, em que este é logo o primeiro cenário com que nós nos deparamos numa reunião, seja ela presencial ou online, e aquilo que acontece é que eu diria que esta muitas vezes é a realidade, é que muitas vezes as nossas reuniões matam-nos. Ou seja, o meu grau de atenção e de concentração quando estou numa reunião, quando eu percebo que ela não tem um propósito, não está devidamente estruturada, não tem um objetivo claro, as pessoas não estão dotadas de informação válida porque não se prepararam, porque não foram informadas que o deveriam fazer, ou seja, nós nitidamente, e infelizmente que assim acontece, é que nós olhamos para as reuniões muitas vezes como sendo um desperdiçador de tempo, e muitas vezes fazendo uma conta muito simples, que é se nós tivermos a capacidade para fazer o cálculo do custo-oportunidade, quanto é que nos custa ter uma equipa parada durante 1 hora, 2 horas, muitas vezes uma manhã com reuniões maratona, facilmente nós chegamos então à conclusão de que, ok, poderá não ser fácil nós percebermos e termos aqui uma noção clara de qual é que é o impacto que tem na estrutura de toda uma empresa, toda uma equipa, quando as reuniões não são devidamente preparadas. Bom, mas continuando, eu diria que muitas vezes este é aquele que é o cenário que se depara quando nós saímos de uma reunião, que de todo era aquilo que seria o desejado para nós termos e trabalharmos. E a verdade é que depois disto começamos a entrar aqui num ciclo vicioso, ou seja, cada reunião não preparada, não estruturada, que não acrescenta valor, ou seja, a nossa vontade de estarmos presentes é cada vez menor, vamos atrasando cada vez mais, vamos dando cada vez menos atenção e importância às reuniões, vamos arranjando cada vez mais pretextos para não estarmos presentes nas reuniões e vamos adiando, e portanto, nitidamente aquilo que nós estamos a fazer é pura e simplesmente a desperdiçar tempo e dinheiro. E reparem, quando eu falo aqui de tempo e dinheiro, eu diria que esta é que é a grande questão que está colocada em cima da mesa. Reparem que todos nós estamos inseridos no mundo corporativo, nós somos avaliados por um rácio muito claro, que é o rácio valor vezes tempo. Ou seja, nós somos avaliados pelo valor que nós acrescentamos a uma hora de trabalho. Nós não somos pagos por hora, senão ganhávamos todos o mesmo, porque a hora é igual para todos. Não, nós somos pagos pelo valor que nós acrescentamos numa hora de trabalho. Ou seja, então, todo o tempo que nós temos a nosso dispor é, obviamente, fundamental e crítico para o otimizarmos da melhor forma no que a isso diz respeito. Bom, continuando, eu diria que este é o nosso grande desafio e temos aqui uma grande margem de progressão, que é tornarmos o mundo num lugar bem melhor, a começar exatamente pela forma como nós próprios, quer como participantes, quer como organizadores das nossas reuniões, como é que podemos então tirar ainda mais proveito delas. Bom, a parte fundamental e crítica daquilo que é a parte da reunião é obviamente a parte da preparação, que muitas vezes é descurada e muitas vezes marca-se uma reunião praticamente em cima da hora, sem preparação, sem uma ordem de trabalho, sem temas a serem delineados, quem vai estar presente, qual o tempo de duração da reunião, e eu diria que essa não é nitidamente uma forma de reunir, ou mais do que isso, utilizar as reuniões como uma ferramenta de gestão clara para otimizarmos tudo aquilo que são os recursos, não só humanos, técnicos, financeiros, mas acima de tudo intelectuais que nós temos no seio da nossa equipa.
Obviamente que no contexto que nós estamos atualmente, a questão das reuniões online poderão e seguramente são, e o que é facilmente compreensível para muitas das pessoas que neste momento estão a lidar com esta nova realidade, que é que obviamente que este é todo um mundo novo, eu diria que mais do que um mundo tecnológico, é mais uma forma de estar a forma como nós devemos estar presentes em termos da parte da reunião. Repara, a reunião, quando bem delineada, bem estruturada, com objetivos claros, assume exatamente o mesmo protagonismo e exatamente a mesma importância do que aquilo que é uma reunião presencial. Vamos separando imensas vezes que o facto de nós estarmos a ter reuniões online, que muitas vezes levam um certo facilitismo, uma certa não preparação, um certo desleixo, até muitas vezes na parte da imagem, na preparação, basicamente vamos diretos, ok, isto é online, ninguém me está a ver, eu não estou presente, não há um contacto visual, não há um olhos nos olhos, mas a verdade é a partir daquilo que nós dizemos ou não dizemos, ou que fazemos ou não fazemos, que muitas vezes pode passar para o outro lado uma determinada ideia acerca daquilo que é o nosso envolvimento em relação à reunião para a qual nós fomos convocados, e esta é uma grande questão, se eu fui convocado seguramente e quero acreditar que há algo de válido que eu terei para acrescentar na devida altura quando solicitado para isso. Portanto, a imagem ela própria é muito significativa, é muito representativa. Desculpem, que tem a ver exatamente com a parte das crianças. Reparem que as crianças, perante um novo desafio, perante um novo dilema, as crianças têm sempre inúmeras soluções e encaram sempre tudo como um novo desafio. Enquanto que muitas vezes, quando nós nos colocamos aqui mais numa postura de especialistas, nós encontramos como só aqui uma ou duas soluções ou só uma ou duas formas para lidarmos com esta situação. O facto de nós não estarmos presencialmente em contacto com as pessoas não invalida que não existe uma ligação, um contacto, um criar relação, uma empatia. E reparem, quando nós estamos aqui a falar da parte das reuniões online, podemos estar a falar de reuniões internas com os elementos da equipa, como posso estar a falar com, obviamente, com todo e qualquer stakeholder diretamente relacionado com a parte da empresa. Portanto, ou seja, é importante destrinçar esta questão relativamente à parte daquilo que são as questões das reuniões online, porque os princípios e os pilares básicos da reunião têm obrigatoriamente que estar presente. E, portanto, eu gostaria de partilhar aqui com vocês uma frase do Sr. Sir Ken Robinson, que é, se vocês não estiverem preparados para falhar, nunca estaremos preparados para criar algo de original. Obviamente que uma das questões que se prende com a fobia que nós muitas vezes temos à componente das reuniões tem a ver com o facto das reuniões todas elas serem muitas vezes altamente padronizadas, ou seja, fala-se exatamente dos mesmos temas, dos mesmos tópicos, com a mesma duração, as pessoas mandam exatamente as mesmas piadas, é feita sempre a mesma abertura, é sempre feita a mesma apresentação. Ou seja, e uma vez mais, as rotinas vão matando as pessoas, vão matando as equipas, vão matando as empresas. As reuniões é um momento único, quando estamos a falar de uma reunião de equipa, obviamente, de ter a equipa junta e acima de tudo, deve ser um momento de partilha, deve ser um momento de conhecimento, deve ser um momento em que os elementos da equipa devem aproveitar para, por que não, trabalhar uma componente de formação, que é algo que eu sempre muito advogo e que sempre muito partilho com quem trabalha. Aproveitem as reuniões para trabalharem um pequeno aspecto que seja muito transversal a toda a equipa. Lancem desafios de uma reunião para a outra. Okay? É desta forma que os elementos perante uma reunião passam a olhar para a reunião de uma forma diferente. Não é pura e simplesmente o momento em que vai ser falado e partilhado tudo aquilo que aconteceu, não, é acima de tudo o momento que ele próprio deve ser aproveitado como momento de desenvolvimento, de alinhamento, de ligação e de união entre a parte da equipa. Bom, parte importante, que é como planear. Eu diria que este é um aspecto sempre fundamental, é começar com afinamento, como todo e qualquer bom planeamento. Quando eu digo aqui começar com afinamento, obviamente queremos analisar isto aqui em várias óticas, não só na ótica de objetivos daquilo que é o proposto da reunião, mas também montar o planeamento da reunião ao contrário no que diz respeito à questão do tempo. Ou seja, é muito normal nós planearmos uma reunião com uma determinada duração e muito raramente as reuniões decorrem no tempo que está definido e estipulado.
Porque há uma tendência nata, quando estamos perante reuniões, para trabalharmos em terreno aberto, ou seja, vamos andando, as pessoas vão colocando as questões, nós vamos intervalando com algo que eu estou a apresentar, com uma questão que surge, ou seja, começar com confiamento é desde logo muito importante, acima de tudo ter aqui alguns aspectos-chave que eu defino para mim mesmo, ou seja, qual é que é o objetivo desta minha reunião? É um objetivo pura e simplesmente para passar informação, é uma reunião que tem como objetivo perceber quais é que são as expectativas da equipa, quais é que são as expectativas do meu cliente, do meu fornecedor, quais é que são as expectativas do candidato, ou seja, é muito importante que a reunião que eu vou ter, e obviamente sempre fazendo aqui o paralelismo, quer numa ótica de reunião presencial, quer sempre numa ótica de reunião online, os princípios básicos têm que ser exatamente os mesmos. Quais é que são os aspectos-chave que obrigatoriamente eu tenho que colocar e que ser apresentados em cima da mesa durante esta reunião. Ou seja, planear é pura e simplesmente delinear o caminho pelo qual a reunião vai ser seguida. E é muito normal nós definirmos e contemplarmos aqui, mas é normal que nas reuniões as pessoas falem, é normal que o tempo derrape, é normal, claro que é, se nós não assumirmos o ónus do controle da nossa reunião. Por se eu estou a gerir a reunião, um aspecto fundamental é, logo no início da reunião, eu definir quais é que são as regras pela qual a reunião irá decorrer. Porque, reparem, pode acontecer vamos assumir um exemplo muito simples, que é, eu vou fazer a apresentação perante a equipa toda, de forma como uma reunião online, perante toda a equipa, do lançamento de um novo produto. É normal que, à medida que eu vou fazendo a apresentação do novo produto, que vão surgindo dúvidas e questões da parte dos presentes na reunião. Se eu dou abertura para que as pessoas, a cada questão ou a cada novo input que eu vou colocando, se as pessoas vão interrompendo e vão colocando questões, é muito normal que vá derrapando essa questão. Uma sugestão é definam sempre as regras e definam as reuniões por blocos. Ou seja, eu posso ter 10 minutos para fazer a apresentação do novo produto e peçam, por favor, a todos os participantes para tomarem notas daquilo que são as dúvidas que eles próprios possam ter. Irão verificar que, se assim acontecer, no final, provavelmente questões que vão ser colocadas, vocês próprios já vão responder durante a parte da apresentação. Irão verificar que, provavelmente, vão ter vários elementos que têm a mesma dúvida ou a mesma questão em comum. Ou seja, aquilo que vos permite, sendo vocês, os organizadores e os mentores e os gestores da reunião, em primeiro lugar, é terem um bloco de tempo vosso, em que vocês têm o ónus da apresentação e depois posso ter um novo bloco destinado, ok, então para esclarecimento de dúvidas. Posteriormente posso ter um novo bloco para um outro aspecto que pode ser diretamente relacionado com a apresentação do produto ou um outro tema. Mas, acima de tudo, é fundamental eu trabalhar com blocos dentro da própria reunião. Isto permite-nos não só a nós estruturar muito melhor a parte e a condução da reunião, como permite a todos os participantes mentalmente estarem muito mais estruturados no que a esse respeito. Iremos ver um pouco mais à frente que aquilo que nos ajuda é quando eu faço a convocatória das pessoas para a reunião, ela própria deve ser um documento que deve próprio servir como a minha ordem de trabalhos, já contemplando não só quais os temas que vão ser abordados, como o timing expectável e que vai ter que acontecer para cada um dos temas, como a pessoa que irá ficar responsável pela decisão para dar continuidade em termos futuros. Ou seja, num documento simples eu posso agregar toda essa informação e, dessa forma, visualmente as pessoas tendo à sua frente quais os temas estão a ser tratados e qual o timing, acreditem que as pessoas elas próprias irão ser muito mais respeitosas em relação à parte e à questão da parte do tempo. Portanto, em primeiro lugar, planear exatamente isso. Ou seja, falhar a planear é planear falhar nitidamente, e nós sabemos a importância disso. Uma vez mais, reitero a ideia, muitas vezes não é dada a devida atenção ao planeamento, porque muitas vezes existe o protótipo de realizar uma reunião por tudo e mais alguma coisa, e portanto, e não terá obrigatoriamente que ser assim. Okay? Portanto, qual é que é a razão da reunião? É para passar informação, vou à reunião porque o meu chefe mandou, ou acima de tudo é porque a reunião é para ter significado e para ter impacto na equipa. Eu diria que a grande maioria das reuniões existem com este propósito, é de pura e simplesmente passar informação. Reitero a ideia, se é para passar informação, façam-no previamente e depois discutam a informação. Nós vivemos numa era em que comumente ouvimos dizer que informação é poder. Reparem que a informação não é poder.
muitas empresas estão na mesma área de negócio, socorrem-se das mesmas fontes de informação, dos mesmos reportes, e não é isso que faz a distinção entre um e outro. Aquilo que nitidamente vai fazer a distinção para cada uma das empresas não é informação. Aquilo que faz a distinção é conhecimento, e conhecimento é informação trabalhada. E as pessoas, para trabalhar a informação, precisam ter tempo para trabalhar a informação. Portanto, peguem desde já neste ponto, sempre convocarem uma reunião e sempre que tiverem a possibilidade, previamente enviem ou solicitem aquilo que será a informação necessária para que as pessoas tenham presentes, para depois em sede de reunião própria, fazerem e debaterem devidamente os assuntos a serem tratados. Obviamente que as reuniões, se é para se passar informação, não temos e nem devemos fazer uma reunião para isso. Conhecer a audiência é fundamental. Porquê esta questão? Obviamente, aqui destrinçando, estamos a falar de uma reunião com a nossa própria equipa. Porquê é que é tão importante eu ter e contemplar isto? Porque há perfis diferentes. Há pessoas que não gostam de estar em spotlight perante uma reunião. Há pessoas que, toda e qualquer oportunidade, vão estar sempre a intervir. Ou seja, é fundamental que vocês saibam quem vai estar presente na reunião, qual o comportamento típico que essa pessoa tem na reunião. O mesmo acontece quando nós, obviamente, vamos ter uma reunião com alguém que, por exemplo, vamos reunir pela primeira vez ou que nunca tivemos a possibilidade de conhecer. Aquilo que eu sugiro sempre é uma fase importante, que é a fase da abordagem prévia, ou seja, estudem sempre com quem vão reunir. Todos conhecemos alguém que conhece alguém e é sempre importante, muitas vezes, para termos esta noção, se é uma pessoa mais formal, se é uma pessoa mais informal, se é uma pessoa mais dura a negociar, se é uma pessoa mais aberta, mais extrovertida. Acreditem que, acima de tudo, isto permite-nos ganhar confiança quando a parte da reunião que eu vou ter. Portanto, acima de tudo, conhecer é respeitar muito aqui os nossos servos das questões que é em qual, porque, onde e quando, ou seja, questões fundamentais que me permitam estar melhor preparado e, acima de tudo, ir mais confiante para a reunião para a qual eu convoquei ou fui convocado a estar presente. Um outro aspecto importante as reuniões, como são um momento único, as reuniões devem, obviamente, estar muito sustentadas e muito estruturadas em conteúdo. Por isso é que esse é o objetivo de uma reunião, é que a reunião tem que ter significado e o conteúdo tem que ser muito válido e tem que estar presente. Obviamente que é fundamental nós termos capacidade para saber apresentar o nosso conteúdo na reunião. O discurso do diretor financeiro não tem que ser aborrecido, não tem. As pessoas querem estar envolvidas, querem perceber que a reunião tem um propósito, qual é que é isso que representa em termos de mais-valia para a empresa, qual é que é o valor, qual é que é o nosso contributo, qual é que é o ponto de situação em que nós estamos. Porque, acima de tudo, o ser humano tem muito o desconhecido, verdade? E, portanto, termos esta capacidade para nós conseguirmos ter aqui um match, um equilíbrio perfeito entre aquilo que é o conteúdo que eu quero passar e a forma como eu vou passar, é nitidamente a forma como nós vamos ganhar a nossa audiência, a nossa plateia, a nossa equipa, envolver, motivar, principalmente nos tempos que nós vivemos, em que a distância física existe e está presente e, portanto, as pessoas gostam de saber que há algo que as vai unindo, que as vai movendo. Ok, socorram-se de visuais. É fundamental que na parte das vossas reuniões socorram cada vez mais de visuais. Num estudo feito recentemente mostra que numa reunião cujos temas são debatidos, passado 3 dias, a equipa retém aproximadamente 10% da informação passada se não for utilizado qualquer recurso visual. Reparem que muda por completo esta percentagem se passados os mesmos 3 dias forem utilizados recursos visuais. Reparem que este rácio sobe para 65%. Ou seja, nós seres humanos somos muito visuais, reagimos muito ao visual e, portanto, invistam nas vossas reuniões a prepararem e a terem visuais que vos suportem. Reparem, hoje em dia, com a parte das plataformas online que nós estamos a nosso dispor, é tão fácil partilhar uma apresentação, partilhar um vídeo, partilhar um artigo, qualquer coisa, okay? Mas que de forma a que, em primeiro lugar, capte a atenção, em segundo lugar, que seja mais fácil de passar a mensagem e, em terceiro, que quebre a rotina daquilo que, por norma, são as reuniões às quais nós vamos assistindo. Okay? Agora, importante é, se o conteúdo é vazio, okay? Acreditem, a reunião também não irá ter o impacto desejado. Portanto, este é o nosso desafio, é como é que eu posso ter uma apresentação interessante, apelativa, cativadora, mas com conteúdo em que no final as pessoas nitidamente justifiquem
que foi merecedor de estarem presentes na reunião. Invistam nesta parte, conteúdo versus a parte do visual ou a parte da apresentação, porque é deste match que nitidamente tornamos as nossas reuniões cada vez mais sucedidas. Agora, conteúdo é diferente por simplesmente despejar todo um conjunto de dados. Okay? Reparem, se eu convoco uma reunião para alguém, eu quero acreditar que os elementos da equipa, eles esperam que eu lhes leve informação trabalhada, que eu leve conteúdo, que eu leve algo que já foi trabalhado, visto, analisado e que quero agora partilhar e saber exatamente qual é que é a opinião em relação àquilo que são as sugestões ou as ideias que nós podemos ter para trabalhar em cima disso. Portanto, não se limitem por simplesmente a despejar dados, porque despejar dados, uma vez mais, é informação. A informação é todo um conjunto de dados organizados com uma determinada ordem. E isso não é aquilo que é a mais-valia. Reparem que hoje em dia vivemos em tempos com um ritmo alucinante, em que nós cada vez mais valorizamos e pagamos para ter a informação certa na hora certa. Portanto, é exatamente isto que nós temos que fazer e trabalhar dentro da parte da reunião. Acima de tudo, a máxima é esta. As reuniões têm que ser um momento único, um momento altamente produtivo. Sempre que vão convocar uma reunião, sempre que são convocados para uma reunião, questionem e coloquem, ok, se esta reunião não acontecer, se eu não estiver presente nesta reunião, qual é que é o impacto que isto pode ter perante mim, perante a equipa, perante a empresa. Acima de tudo, façam sempre essa pergunta para vocês mesmos e para quem com vocês diretamente falam ou interagem. Apelo uma vez mais ao custo-oportunidade de eu estar presente numa reunião em que não acrescento valor. Okay? Se é para eu tomar conhecimento, alguém no final deverá fazer, obviamente, um resumo, um mapa mental daquilo que foi trabalhado, irei ver, analisar e se tiver alguma dúvida ou alguma questão, falarei com quem de propósito. Bom, acima de tudo as reuniões, sendo elas online ou não, mas obviamente ando aqui a falar na mótica daquilo que são as reuniões. Desculpem, daquilo que são as reuniões online, porque muitas vezes existe toda esta envolvente tecnológica e as reuniões devem continuar, obviamente, a ser simples na forma como elas devem ser geridas e devem ser apresentadas. A verdade é que ser simples não é fácil de ser simples, não é? Alguém dizia que a simplicidade é o nível a seguir à complexidade e muitas vezes encontramos aqui um modelo para conseguirmos ter toda uma estrutura de reunião e dinâmica inerente à reunião que seja produtiva e ao mesmo tempo dinâmica e envolvente com tudo e com todos, não é fácil. Muitas vezes é, obviamente, tentativa e erro que nós vamos fazendo. Podemos pegar uma determinada reunião em que uma semana pode ser um elemento da equipa que vai fazer a apresentação de um determinado tema, pode ele próprio ser o mentor da formação acerca de um determinado procedimento, um determinado produto, um determinado serviço, seja o que for, ou seja, levar as pessoas a estarem envolvidas, a estarem preparadas, a estarem atentas a tudo aquilo que acontece nas reuniões. E acima de tudo o grande desafio eu diria que é exatamente este, que é, ou seja, no final da reunião, se eu tiver a possibilidade de perguntar a todos aqueles que estiveram presentes na reunião quais foram os 3 pontos-chave da reunião, eu diria que uma reunião é muito bem sucedida quando todos eles conseguem de forma muito clara responder praticamente em uníssono quais é que foram os 3 temas e os 3 grandes objetivos dessa reunião. Porquê 3? 3 é um número que é sempre muito trabalhado em termos da parte das estruturas, e se nós pensarmos bem ao longo da nossa vida, nós sempre fomos muito educados a pensar em 3, okay? 3 ideias, 3 razões, ok, não vamos quebrar o padrão e vamos manter naquilo que nitidamente funciona. Portanto, definam para vocês mesmos quais é que são os 3 pontos-chave que eu quero trabalhar ou abordar nesta reunião. Porque reparem, se eu começo a colocar demasiada informação, o meu foco começa-se a perder. Okay? As pessoas começam a dar atenção a situações completamente distintas. E obviamente que a minha energia vai apontar o meu foco. Se eu estou focado em muitas coisas ao mesmo tempo, as coisas não vão acontecer. É preferível, muitas vezes, eu fazer micro-reuniões, ou seja, partir reuniões em reuniões mais pequenas, okay? E aquilo que acontece é que será muitas vezes muito mais importante eu olhar para uma mega reunião e como é que eu posso partir esta reunião. Eu vou partilhar com vocês o exemplo de uma empresa com a qual eu trabalhei, que era uma empresa toda ela virada para o colaborador, em que nitidamente o aspecto tempo
era um fator crucial dentro da organização. Só para terem uma ideia, as reuniões nunca demoravam mais do que 30 minutos na empresa. E as reuniões nunca tinham mais de 3 pessoas. Ou seja, o que é que nós fazíamos? Nós pegávamos numa reunião, numa mega reunião, e essa mega reunião era partida em micro-reuniões. Ou seja, imaginem que alguém decidia, alguém avançava 3 elementos para uma primeira reunião. Vamos dar o exemplo das 8 às 8h30. Das 8 às 8h30 eram essas 3 pessoas que estavam em reunião. Era normal que às 8h30 um elemento dessa reunião saísse, fosse para o seu local, fosse trabalhar e entrava um outro elemento e mantinham os 2 elementos iniciais. Ao final desses 30 minutos, reparem, 2 elementos já estão com uma reunião, já estão com 1 hora de reunião. Provavelmente esses elementos vão sair, o outro elemento vai manter e os outros regressam. O que acontece? O primeiro elemento que saiu, às 8h30 saiu da reunião, é normal que ele volte a entrar numa reunião às 10, por exemplo. A verdade é que durante esse tempo ele teve, uma vez mais, focado a trabalhar. Ou seja, o papel dele na primeira reunião foi crucial, teve a sua participação, será crucial ter uma participação mais tarde. Okay? Então, mais tarde, com um planeamento claro e bem definido perante tudo e todos, okay? O elemento voltará, fará a sua intervenção, irá acrescentar o seu valor e regressa. E, obviamente, isto com todos os elementos da equipa devidamente estruturados e organizados. Acreditem que será um desafio enorme numa fase inicial isto acontecer, mas acreditem que os ganhos são enormes. Em primeiro lugar, as reuniões são curtas, estamos altamente atentos, os temas são debatidos, okay? Não há margem para derrapar naquilo que são os temas que têm que ser abordados, porque logo de seguida eu sei que vou ter pessoas para entrar. Isto obriga-nos a ser altamente assertivos, altamente concisos, altamente diretos naquilo que é a nossa abordagem. Bom, continuando, ser simples não é simples, e um exemplo. Suponho que muitas vezes, já muitos de nós estivemos presentes em reuniões em que muitas vezes nos é passada toda esta informação, correto? Claro. E o que é que acontece? É o normal. Acontece isto, as pessoas conseguem ler muito mais rápido do que aquilo que nós falamos, ou seja, que nos coloca a nós, enquanto mentores da parte ou organizadores da reunião, nos coloca dispensáveis. Basicamente, eu limito-me a passar uma apresentação ou envio um paper e, portanto, a reunião está feita. Obviamente, e claro que não, ok? Aquilo que eu devo fazer é remover ao máximo tudo aquilo que é a informação que não acrescenta, porque o que não acrescenta retira. E aquilo que mais retira é retirar a atenção. E retirar a atenção é retirar a energia, que é tudo aquilo que nós precisamos nas equipas e é tudo aquilo que é um propósito máximo de eu ter numa reunião. Portanto, eu gostaria também, igualmente, de partilhar com vocês esta frase, que é muito sintomática daquilo que são os tempos que nós vivemos. Nós vivemos, obviamente, aqui uns tempos de overload de informação e, obviamente, que eu diria que este um dos nossos maiores desafios neste momento é que informação trabalhar a cada momento. E, portanto, só reiterando aqui a ideia da frase, tanto que a informação consome é bastante óbvio, consome a atenção dos seus destinatários. Consequentemente, uma abundância de informação gera uma pobreza de atenção. É tão simples quanto isto, basta colocarmos qualquer assunto e seguramente vamos encontrar opiniões de um lado e opiniões do outro, e portanto é muito sintomático daquilo que nós estamos aqui a viver. Obviamente que eu, perante a minha equipa, perante o meu cliente, perante o meu fornecedor, perante o meu candidato, não é isto que eu quero. Okay? Aquilo que eu quero é exatamente o oposto, eu quero é o máximo de atenção. E para ser o máximo de atenção, eu tenho que ser muito conciso naquilo que eu quero passar e naquilo que eu quero obter do outro lado. Okay. Parte importante quando nós delineamos o conteúdo para uma reunião. Reparem que nós muitas vezes podemos estar a falar de reuniões que têm um caráter periódico, ok, tudo bem, e aí eu posso delinear todo um conteúdo, toda uma estrutura que é mais ou menos estanque e depois poderei trabalhar de outra forma para dar um certo dinamismo, uma certa dinâmica e quebrar alguma da rotina que é constantemente implementada junto das equipas ou das reuniões que nós vamos tendo. Um dos erros que nós muitas vezes cometemos é nós abrimos logo o nosso computador e diz, ok, como é que vai ser a nossa reunião? E muitas vezes, ou a reunião, ou a apresentação que eu vou fazer e muitas vezes nós começamos a sofrer do síndrome da página em branco, que é ok, nós não sabemos propriamente o que é que havemos de colocar, ou perdemos meia hora à procura daquilo que é foto ideal, da foto que é ideal, ok, seja, não é esse o propósito. A forma simples, há outras formas mais simples e que nos dão mais margem de preparação e, acima de tudo, que é mais criativo e mais libertador do que ficarmos por simplesmente presos. Ou seja, podemos ter várias alternativas
peguem uma folha de linim, criem a vossa estrutura, criem a linkagem daquilo que é o caminho que querem que a vossa reunião vá seguindo. Reparem, hoje em dia, com a parte das plataformas e com as reuniões online, é muito fácil, nós temos vários recursos que nos podem facilmente apoiar, não só na comunicação individualizada, como na comunicação para a equipa como um todo. É cada vez mais fácil de personalizar a minha comunicação para cada um deles. Okay? Socorram-se post-its, okay? Colam na parede, peguem folhas em branco, okay? Avancem. É aqui onde tudo começa. Tudo começa, que dá margem, ok? Eu consigo ter uma visão global daquilo que vai ser a minha reunião, como é que eu vou começar, o que é que eu vou dizer, qual é que é o captador de atenção que eu vou utilizar, vou começar com uma história, com uma frase, com uma notícia, com um número, okay? E é a partir daqui que as coisas começam a funcionar de forma muito mais clara. Acima de tudo, um dos objetivos das reuniões é ter a atenção e captar a máxima atenção da minha equipa. Okay? Estrutura, um elemento fundamental e importantíssimo no que diz respeito à parte das reuniões, porque eu diria que esta é sempre a base do que isso. Agora, eu posso ter uma estrutura muito clara, muito bem definida, mas há algo acima disto que tem que prevalecer acima da estrutura, que é a disciplina da estrutura que eu defini. Reparem, quando nós começamos a abrir muitas seções à estrutura que nós temos definida para a reunião, as seções começam a matar os modelos. Ou seja, então eu ter uma estrutura, por simplesmente não me vale de nada. Eu suponho que todos vocês estão aí desse lado, suponho que já tiveram presente em dezenas e dezenas de reuniões em que no final da reunião, basicamente, não se falou daquilo que era o tema principal, ou não se falou com profundidade daquilo que se queria, e muitas vezes falamos de temas paralelos, que não estavam minimamente contemplados, não estavam minimamente planeados, e reparem, o impacto que isso tem depois em termos daquilo que é o resultado final perante a equipa. Acima de tudo, definir uma estrutura é como é que nós vamos colocar aqui os blocos da reunião. Podemos, obviamente, cada estrutura é válida e muitas vezes esta é a pergunta que é feita, ok? Mas então qual é que é a estrutura que eu devo utilizar para as reuniões? Eu diria sempre que qualquer estrutura é válida, desde que ela seja, acima de tudo, convincente, memorável e ajustável. Porquê a questão do ajustável? Ajustável por uma ótica muito simples, porque planear é contemplar imprevistos e muitas vezes eles vão surgir. Por isso, se me permitem a sugestão, em termos de timing, para aquilo que deverá ser uma reunião, contemplem sempre um rácio de 60-20-20, ou seja, 60% do tempo deverá ser destinado à parte da reunião, 20% deve ser contemplado para derrapagens e 20% deve ser contemplado para imprevistos, porque eles podem acontecer por muito que nós queiramos, ou questões técnicas, e reparem, quando estamos a falar em termos da parte da questão de reuniões online, é muito fácil disso acontecer. Neste momento as pessoas nem todas ainda estão familiarizadas com aquilo que é o padrão da utilização das plataformas online para reuniões, portanto, se vocês estão por norma, costumam estar no papel de organizadores da parte da reunião, façam um pequeno tutorial para com a vossa equipa. Acreditem que facilita, porque muitas vezes, porque alguém não consegue entrar, não sabe qual é que é o link, não sabe qual é que é passe, não saber que aquilo era o link e já enviou, e já pagou o e-mail, okay, nós vamos estar a resolver na hora e a pessoa vai estar a seguir as nossas instruções, mas nem sempre a pessoa vai estar a perceber qual é que é o procedimento e provavelmente é uma situação que se vai repetir no futuro. Façam um pequeno tutorial com bullet points, passos muito claros, façam print screens de qual é que é, okay, para que seja fácil para as pessoas acederem e mais rapidamente começarmos a otimizar o nosso tempo. Reparem, se nós estamos a falar, por exemplo, de uma reunião para dar contas certas com 6 elementos, se nós desperdiçarmos 10 minutos, okay, são 10 minutos por cada elemento que está parado, estamos a falar de uma hora. Uma hora de trabalho numa equipa é muito tempo. Okay? Portanto, assegurem-se que tudo aquilo que vocês vão fazer tem que ser cumprido escrupulosamente. Okay? Já agora uma sugestão, porque nós gostamos muito de trabalhar com horas certas, evitem marcar reuniões a horas certas. Okay? Nós já sabemos de experiência, quando marcamos reunião para as 9, é 9, 9 e 5, 9 e 10. Se eu marcar reunião para uma hora pouco comum, como por exemplo 8h53, é algo que as pessoas vão ficar a pensar, ok, porque os 53? Algo se vai passar. E acreditem que aí as pessoas vão
estar presentes e vão muito mais fazer para cumprirem, para serem pontuais em relação à parte da reunião. Bom, continuando, esta é uma estrutura com a qual eu gosto sempre de trabalhar em termos da parte das reuniões, porque acima de tudo tem uma parte importante que é a parte de ser ajustável a reunião. Esta estrutura é uma estrutura que, vamos assumir que é uma estrutura que está montada para uma reunião para 1 hora. Ou seja, teremos aqui 45 minutos para trabalhar os pontos-chave e depois teremos aqui aproximadamente 15 minutos para a parte da abertura e para a parte do fecho da reunião. O que acontece? Pode, obviamente, e uma vez mais, pode acontecer imprevistos, pode rapar, algo pode acontecer, ou seja, eu posso de um momento para o outro perceber que eu não vou ter tanto tempo para estar reunido com a equipa. Façam uma estrutura de forma a dividirem sempre em 3 temas. Evitem ir para as reuniões com mais do que 3 tópicos. Uma vez mais e sempre. É preferível fazerem uma segunda reunião mais curta e mais focada num tópico do que levarem imensos tópicos para uma reunião. Por favor, um destes tópicos que não seja outras. Outras, muitas vezes, é o tópico em um elemento vai colocar um caso particular e eu vou ter toda uma equipa presa por uma situação que pode, eventualmente, não ser do interesse de toda a equipa. Okay. É preferível que a posteriori esse elemento partilhe com vocês qual é que é a situação e se vocês considerarem que é um aspecto importante, então sim, ou próxima reunião, ou comunicam à equipa uma situação que aconteceu, um feedback que estão a ter, um contratempo que surgiu, que pode ser comum a tudo e a todos, mas não prendam muitas vezes a equipa. Até porque, e nós nos apercebemos muitas vezes isso, que muitas vezes em determinadas reuniões, quando determinados elementos pedem a palavra ou fazem a sua intervenção, muitos elementos por simplesmente desligam. Okay? Porque há um padrão daquilo que são as intervenções de determinado elemento, como obviamente o oposto. Há muitas vezes elementos que durante uma reunião, quando falam, todos os elementos param porque nitidamente sabem que aquela pessoa irá acrescentar algo extremamente válido. Voltando à nossa estrutura. Portanto, nós temos aqui argumento 1, argumento 2, argumento 3 e depois eu posso detalhar em subtópicos dentro de cada argumento. Ou seja, aquilo que acontece é se eu tiver 45 minutos para trabalhar estes 3 argumentos, dá-me aproximadamente 15 minutos para trabalhar cada um dos tópicos e aproximadamente 5 minutos para trabalhar cada subtópico. Vamos agora assumir que, afinal, eu não tenho tanto tempo e que eu vou ter que cortar cerca de 15 minutos da minha reunião. Bom, há um cenário que é muito comum de acontecer, que é, ok, ou começamos a falar muito mais rápido, ou começamos a passar a informação muito mais depressa, ou, por simplesmente, passamos esse tópico para mais tarde, e que muitas vezes esse tópico, fruto da pressão do tempo, pode acabar por não ser trabalhado. Aquilo que eu vos aconselho é, olhem para cada tópico e depois cada subtópico organizem por prioridades. Ou seja, onde aparece aqui, olhando no argumento 1, depois tem, vamos assumir como sendo o 1.3. Assumam sempre o último tópico como sendo algo que, se vocês não tiverem a possibilidade de falar com ele, de falar dele na reunião online ou na reunião presencial, é igual, é um subtópico que eu posso passar a informação de uma outra forma que não necessariamente em termos de reunião. Ou seja, se a minha reunião, ou se o tempo que eu tenho destinado para os meus tópicos passar de 45 minutos para 30, então aquilo que eu devo fazer é eu devo ir ao último subtópico e retirar, ou seja, apresento os 2 tópicos principais e o terceiro subtópico, que é de menor importância, ou que eu posso dar a conhecer ou comunicar de uma outra forma, eu pura e simplesmente posso retirá-lo. Reparem, a parte da prioridade dos tópicos na reunião, o mesmo acontece para a parte do argumento principal. Porque se nós começamos a cair muito em cima da hora, e reparem, se o tópico 3 é um tópico importantíssimo, é normal que os elementos presentes na reunião possam já não estar com a sua atenção máxima para que isso aconteça. Portanto, ou seja, façam isso. Definam a estrutura, quais é que são os 3 tópicos-chave e dentro de cada tópico, quais é que são os 3 subtópicos a trabalhar. Ok, se eu tiver que abdicar de tempo, qual é que são os subtópicos que eu
retiro. Ou seja, eu posso falar na mesma dos 3 argumentos e 2 subtópicos dentro de cada um deles. Uma outra alternativa será também, podem por simplesmente cortar todo um argumento. Imaginem que é o terceiro argumento, por uma ordem de prioridades, é um argumento que se eu não falar hoje, posso falar na próxima reunião ou posso dar a conhecer a quem tem direito de uma outra forma. Ou seja, desta forma eu continuarei com os meus 30 minutos para o argumento 1, para o argumento 2, que eu considerava que eram imprescindíveis serem falados nesta altura, nesta reunião. Eu, obviamente, a parte da abertura memorável é utilizem sempre captadores de atenção, algo que seja que quebra a rotina. Sejam friendly na forma como acolhem as pessoas. Se estivermos a falar de uma reunião perante terceiros, e muitas vezes aqui fruto da questão das reuniões online, as condições e as comunicações podem não ser melhores, podemos muitas vezes ter que não estar a utilizar a parte da câmara, que é o caso que eu estou a fazer para não sobrecarregar a linha, para não ter contratempo, mas obviamente fazer uma breve apresentação de quem somos, quem o outro lado é. Estamos a falar numa ótica mais de reunião online com a parte da equipa. Surpreendam sempre, ok? Passem um vídeo, coloquem um número, coloquem uma imagem e façam uma pergunta, ok? Para as pessoas se sentirem à vontade, para quebrar gelo e, acima de tudo, para as pessoas pensarem sempre, ok, o que é que será que... Façam sempre uma ligação com o propósito da reunião, façam uma ligação com o estado da empresa, façam uma ligação com o novo projeto que vocês vão avançar, façam uma ligação com os tempos que estamos a viver. E, obviamente, na parte do fecho memorável, exatamente da mesma forma, ok? Criem algo surpreendente para que as pessoas recordem, tenham presentes e, mais do que isso, se sintam instigadas a participar e a dar a sua opinião. Ou seja, reparem, se nós temos uma estrutura bem clara e bem definida. Esta estrutura permite-me apresentar a minha reunião em 5, em 15 ou em 45 minutos. Ou seja, facilmente eu consigo ajustar a minha reunião correndo os tópicos que eu tinha delineados sem ter que apressar, mas que continuo nitidamente a passar com todo o impacto desejado. Ok, continuando, manter a simplicidade na parte das reuniões. Acima de tudo, reforço a ideia, utilizem, façam as pessoas visualizar as ideias, socorros visuais, criem pontos-chave, vão fazendo constantemente pequenos resumos daquilo que foram os pontos trabalhados e definidos até ao momento, e acima de tudo tenham reuniões que impressionem e que as pessoas queiram estar presentes nelas. Okay? Terceiro ponto-chave no que diz respeito à parte das nossas reuniões online, praticar. É fundamental, acreditem, as coisas não vão funcionar bem da primeira vez, é normal, vamos andar perdidos, podemos não conhecer bem a plataforma, as comunicações, a rede pode não ser a melhor, qualquer coisa, acreditem, treinem. Bons profissionais são feitos de bons hábitos, praticarem nitidamente um bom hábito. Okay? Solicitem constantemente feedback em relação aos elementos presentes na reunião, como é que a mesma correu. É desta forma que nos vai permitindo otimizar a forma como nós estamos a gerir o tempo, como estamos a envolver as pessoas, okay? Se a reunião foi produtiva, sim ou não, o resultado que dela saiu, se foi válido. Ok, se não tem audiência, treinem com os amigos, treinem com os familiares, okay? Façam ligação ao vosso amigo, testem como se estivessem em reunião. Acreditem que vos vai ajudar muito, vão se sentir familiarizados, vão se sentir confiantes. Okay? Verifiquem sempre tudo. Okay? Testem, façam um pequeno teste antes, okay? Vão para uma sala onde possam estar isolados. Atenção aos fundos que vocês colocam. Eu sei que é muito trendy, fica muito bem estarem a fazer reuniões online com um montão de livros por trás, são um belo fator de distração. Okay? Preferencialmente, parede clean, okay? E acima de tudo iluminada, é uma parte importante. Ok, reunião propriamente. Minhas caras, o facto de estarmos online não permite, nem deve ser passível que a nossa paixão desapareça. A reunião existe para ter significado e era assim que todas as reuniões deveriam funcionar. Okay? Significado cria paixão chama a atenção e a atenção leva à ação. E infelizmente não é isso que acontece em todas as nossas reuniões. Não há a presença física neste momento, okay? Nós temos que levar os elementos que estão presentes pela paixão e, acima de tudo, fazê-los acreditar. Relembrem constantemente qual é que é o vosso propósito, qual é que é o alinhamento, porque é que a empresa existe, quais é que são os valores, qual é que é a vossa identidade. Okay? As pessoas trabalham por dinheiro, verdade, mas o extra vem sempre de algo mais, que é sentir-se identificado com algo, e cada reunião deve, neste momento, nesta fase, ainda mais servir exatamente para reforçar isso. Okay? Portanto, perguntem a vocês mesmos, que é, olhem para vocês
mesmo em reuniões, a acontecer reuniões, se vocês são apaixonados quando estão a falar, e como é que a equipa reage perante vocês. Okay? Comecem forte, uma vez mais. Okay? Utilizem os captadores de atenção. Okay? Mostrem aos elementos da equipa que aquilo que vão falar é algo importante. Não percam a oportunidade para criar uma primeira grande impressão junto da equipa, junto de um cliente, junto de um fornecedor, junto de um candidato, uma vez mais e sempre. Okay? É a partir daqui que vocês vão marcar os parâmetros pelo qual tudo o resto vai delinear. Fundamental controlarem o tempo. Um dos aspectos importantes, ou um aspecto de forma a quebrar muitas vezes uma rotina da reunião, é se vocês são os organizadores da reunião, nomeiem alguém da equipa para ser o timekeeper. Ou seja, se é um tópico que tem 10 minutos para ser trabalhado e tratado, essa pessoa, quando faltarem 2 minutos, vai ter que vos avisar que faltam 2 minutos e que temos que fechar este tópico. Já agora também uma sugestão, que é, muitas vezes quando definirem algo, ou decisões que têm que sair da reunião, só no final da reunião é que escolham alguém para dar seguimento. E apresente isto logo no início da reunião como sendo uma regra, porque desta forma obriga a que todas as pessoas estejam extremamente atentas durante a reunião. Ou seja, bom, vamos bater o tema A, B e C e depois no final da reunião eu irei escolher a pessoa ou as pessoas para darem seguimento aos temas que aqui vamos abordar nestas reuniões. E isto vai levar a que as pessoas estejam verdadeiramente atentas e concentradas a tudo aquilo que está a ser trabalhado na reunião. Portanto, controlar o tempo é exatamente fundamental. Uma sugestão, os primeiros 10 minutos são 10 minutos críticos, que é aquilo que é chamada a fase do lua-de-mel. Ou seja, durante os 10 minutos as pessoas continuam com atenção ou vão dando o benefício da dúvida daquilo que está a acontecer durante a reunião. A partir daí, existe sempre quebra de atenção, a não ser que eu vá constantemente utilizando captadores de atenção para envolver as pessoas. Ou seja, no vosso planeamento, se vocês vão fazer uma reunião de 1 hora, arranjem sempre 4, 5, 6 captadores de atenção, que pode ser uma imagem, pode ser uma pergunta, pode ser um enigma, qualquer coisa, ok? Para manter o nível de atenção das pessoas lá em cima. Reparem que é no final, mais ou menos a partir dos 40, 50 minutos, dos 40 minutos até aos 50, é quando alguém diz e para terminar. É exatamente aquilo que acontece, é para terminar as pessoas, ok, aí despertam. Não, eu não quero isso, eu quero que toda a reunião seja altamente produtiva, porque é válido eu ter todos os elementos e, portanto, okay, vão trabalhando essa questão. Ou seja, a cada 10 minutos vão sempre incorporando um captador de atenção nas vossas apresentações. Ou solicitar a apresentação de alguém, ou fazer uma pergunta, qualquer coisa que leve a que todos os elementos se envolvam. Ou seja, no vosso planeamento da vossa reunião, contemplem sempre os captadores de atenção. Microfone off. Atenção às reuniões online, que é quando muitas vezes alguém está a fazer a parte da apresentação, tenham sempre o cuidado de colocar o vosso microfone em off, se não é para falar naquele momento. Ou seja, se está definido um bloco em que alguém vai fazer uma apresentação de algo durante 5 minutos, 10 minutos, por favor, coloquem o microfone em off. É muito fácil porque pode o latido de um cão, carros a passar, um telemóvel que toca, alguém que não se apercebe que nós estamos em reunião, pode entrar, pode interromper, ou seja, o ruído de fundo nitidamente pode perturbar aqui a parte da reunião. Ou seja, portanto, coloquem o microfone em off até que exista então a possibilidade de vocês, ou quando forem solicitados, ou quando vocês quiserem definir uma intervenção. Contacto visual. Quando muitas vezes trabalhamos na parte das reuniões online com câmara, é normal que a maior parte das pessoas estão a olhar para si próprias. Okay? Por favor, não façam isso porque o outro lado percebe que vocês não estão a olhar para a pessoa. Okay? Olhem para a câmara ligeiramente acima da câmara. Okay? Tal e qual como no nosso dia-a-dia, em que a parte de olhar as pessoas nos olhos pode muitas vezes ser invasivo, olhar para um ponto ligeiramente acima, a meio da testa. Com a câmara acontece exatamente a mesma questão. Não olhem para vocês mesmos, para o quadrado em que vocês estão, o outro lado vai perceber nitidamente, não olhem diretamente para a câmara, porque vai-se notar, olhem ligeiramente acima da câmara. Okay? Luzes ligadas. Utilizem um espaço que seja iluminado quando estiverem a trabalhar com câmara. Eu sei que pode ser muito sensual, ter meia luz, mas acredito que
não vai funcionar. Okay? A imagem vai ser demasiadamente pixelizada do outro lado e nitidamente vai quebrar o ritmo em termos da parte da reunião e da atenção que as pessoas têm para com vocês. Ok, cortesia, sempre que alguém colocar uma questão, agradeçam ou repitam a pergunta. Isto porquê? Em primeiro lugar, por uma questão de cortesia, obviamente, e por uma questão de mostrar que estão atentos e mais, por uma questão de trabalharem com um delay que muitas vezes existe. Ou seja, habituem-se a trabalhar com delay. Okay? Quando estamos a trabalhar com as plataformas, algumas mais, outras menos, mas habituem-se sempre a trabalhar com delay 1, 2 segundos em relação, ou seja, se alguém coloca uma questão, agradeçam a questão e muitas vezes repitam a questão para ser validado. Ou seja, isto permite não só gerir muito melhor o tempo, como, acima de tudo, a parte da importância da comunicação assertiva e eficaz a ter perante a questão que foi colocada por tudo e por todos. Para partilhar com vocês aqui algumas ideias gerais no que diz respeito aqui à componente das reuniões online. Eu diria que o momento zero é um momento importante. Ou seja, tal e qual como dia a dia nós gostamos de estar num ambiente tranquilo, que nos sentimos bem, a reunião online não é exceção. Ou seja, vejam qual é que é a melhor forma, qual é que é o melhor local, onde vocês, acima de tudo, se sintam confortáveis, se sintam confiantes, se sintam preparados para ter. Se estão a trabalhar em casa, uma grande maioria de nós está neste momento, por favor informem todas as pessoas, ok, que neste momento vocês estão em reunião. Arranjem um papel, coloquem na porta, qualquer coisa, porque muitas vezes podem acontecer coisas muito estranhas e se vocês correrem, não faltam exemplos. Bom, vou-vos só partilhar um pequeno exemplo, que é seguramente o conhecimento de muitos de vocês. Gosta de delicadeza a afastar filho? Ok. E este é um belo exemplo. Reparem, quando eu digo quebrar rotinas, não tem que obrigatoriamente ser desta forma. Okay? Aspecto fundamental. Sejam ou estejam familiarizados com a plataforma que vão usar. Okay? Eu vou ouvindo muitas pessoas dizer as plataformas são todas a mesma coisa. Sim, a base poderá ser toda exatamente a mesma, claro que sim, mas todas as plataformas têm as suas particularidades. Muitas vezes por uma questão de número de pessoas presentes em termos de reunião, muitas vezes por uma questão de tempo de duração que nos permite estar online. Por favor, familiarizem-se ao máximo, testem. Ok, na minha reunião o que é que eu quero fazer? Okay? Quero partilhar ordem de trabalhos, quero enviar um e-mail para fazer a convocatória, quero partilhar uma apresentação, quero partilhar um vídeo, okay? Quero falar em chat diretamente só com um elemento que está presente na reunião, okay? Testem tudo antes de passarem a utilizar de forma massiva, porque esta passará a ser cada vez mais a nossa realidade, okay? Trabalhem cada vez mais. Existem inúmeras plataformas no mercado, okay? Todos nós estamos altamente familiarizados, todas elas têm mais valias, todas têm menos upgrades que nós podemos trazer para aquilo que é o nosso dia a dia. Acima de tudo escolham aquela que para vocês seja a mais adequada para aquilo que é a vossa realidade. Okay? Segundo aspecto, defina o assunto e os tópicos de discussão e comunique aos participantes. Ou seja, aquela estrutura que nós vimos lá atrás, essa estrutura pode ser a convocatória e a ordem de trabalhos da reunião online. Ou seja, se vocês pegarem naquela estrutura e podem acrescentar à frente qual é que é o timing e quem é que é a pessoa que vai ficar responsável por ela e até qual é que é a coisa que são os resultados desejados. Reparem que, sendo assim, no final da reunião, vocês praticamente têm feito aquilo que é o resumo de toda a reunião e podem no imediato fazer seguir e partilhar para com quem direito e, acima de tudo, para com quem esteve presente na reunião. Portanto, uma vez mais, que façam esta convocatória com antecedência, solicitem ou informem quais é que são os temas que vão ser trabalhados, que vão ser abordados e qual é que é a coisa que são os recursos que é necessário que as pessoas
se façam acompanhar para essa mesma reunião. Terceiro ponto, e muito de acordo com aquilo que eu estava a falar, evita o convite da reunião antecipadamente, ok? Dê tempo aos elementos para se prepararem, para eles próprios virem preparados cada vez mais para a reunião e para a reunião ser nitidamente um momento de partilha, de acrescentar de valor, ok? Quarto aspecto, ok? Prepare o material necessário com antecedência. Cada vez mais nós podemos efetivamente, portanto, quebrar aqui as rotinas e tornar as nossas reuniões online cada vez mais produtivas, apresentações, partilhem links, artigos, imagens, vídeos, perguntas, podem fazer quizzes, ou seja, preparem mentalmente a vossa reunião, porque acreditem que há recursos para o fazer e não faltam recursos para vos apoiar nas vossas reuniões online. Depois, é importante fazer follow-up da reunião. Okay? Muitas reuniões morrem, e permitam uma expressão, porque depois não é dado seguimento àquilo que aconteceu e que ficou definido. Ou seja, se pegarmos naquele documento-chave da estrutura, se trabalharmos aquele documento, esse documento vai servir de base de suporte, vai ser como que a ata da reunião, se assim quisermos entender, okay? E é um documento válido. Aconselho igualmente a muita dessa informação, defina um layout que seja muito parametrizado com aquilo que será o vosso CRM, ou seja, é muitas vezes passível de fazer a ligação daquilo que é o documento criado, que sai da reunião, para ser linkado diretamente para o vosso CRM, ou seja, uma vez mais, é uma fonte de informação, é uma fonte de suporte para validar aquilo que foi discutido. Usem mapas mentais nas vossas reuniões. Vocês conseguem encontrar inúmeros mapas mentais online, de forma totalmente gratuita, e é uma boa forma de registar aquilo que foram as discussões, os temas, as ideias, ter o parking lot, o parque de ideias, que pode não ser a melhor altura, é uma excelente ideia, vamos trabalhar nela no futuro, fica registado em termos de mapa mental e ajuda igualmente a quem muitas vezes não teve a possibilidade de estar presente na reunião, de uma forma muito simples, consegue perceber tudo aquilo que foi trabalhado, até que é possível fazer a linkagem de documentos ou links relevantes daquilo que foi trabalhado. Depois, manter o ritmo de conversa. Okay? É importante refriarmos aqui muitas vezes o nosso ritmo pela questão do delay. Reparem-se, muitas vezes temos uma reunião online em que estão presentes várias pessoas, se não temos presente a questão da parte do delay, é normal que várias pessoas vão querer falar ao mesmo tempo. Definam sempre quais é que são as regras, okay? Definam sempre quais é que são as regras para que definam sempre quais é que são as regras para o funcionamento da reunião. Por exemplo, é muito importante vocês definirem qual é que é a forma pela qual as pessoas vão intervir. Ou mandam uma mensagem no chat e quem está a gerir a reunião, ok, faz esse registro, ou podem falar, podem dizer qualquer coisa, como comentário, só que a questão é, o comentário podemos arriscar a ter várias pessoas se o tema é mais sensível e numa determinada altura podemos ter várias pessoas a utilizar a parte comentária. Ou então utilizem algo visual, até uma forma de tornar a reunião mais divertida, como uma bandeira, um lenço, ou qualquer coisa, ou seja, é visual, não interrompe e quem está a gerir consegue logo facilmente, de forma visual, perceber que alguém está a querer, sem terem que interromper, porque senão, uma vez mais, lá está, vai quebrar a linha condutora quem está a conduzir a reunião. Ok, depois, estimular a participação de todos. É muito fácil haver dispersão em reuniões online. Portanto, incentivem todos a falarem, emitirem opinião, darem sugestões, vão colocando questões. Lá está, uma vez mais, a importância dos captadores de atenção de forma espaçada, para que todos vão intervindo e vão participando e vocês perceberem que os elementos estão envolvidos. Por favor, evitem reuniões maratona, ok? Reuniões curtas é o ideal. Um estudo mostra que devemos evitar reuniões acima de 70 minutos. Nitidamente, o nosso grau de atenção e de concentração dilui-se por completo. E, portanto, e aqui entrando na ótica de uma curva de rendimentos marginais decrescentes, ou seja, o facto de estarmos muito tempo em reunião não é garantia. Volto a reiterar a ideia, é preferível partir a reunião, ou seja, em uma reunião maratona, partir em 2 reuniões e dar uma pausa, dar um break
considerável para quebrar estado de espírito e muitas vezes mudando de tema e de tópico ou de bloco de assunto a ser trabalhado. Okay? E para terminar, tenham sempre um plano B. Okay? É normal, a vossa plataforma pode não funcionar, pode existir problemas, tenham logo no imediato preparado okay, uma outra plataforma alternativa com links já validados para no imediato enviarem para aquilo que serão os vossos interlocutores. E, portanto, pegando nestas pequenas dicas, nestas pequenas ferramentas, nestas pequenas estratégias que partilhei, que vocês gentilmente desse lado estiveram aí para assistir, portanto eu quero acreditar que tudo isto vai levar a reuniões de impacto. Portanto, da minha parte e da parte da Galileu, obviamente, agradecer a vossa presença, espero que esteja tudo bem com vocês, aguentem-se, isto está a terminar, é um belo desafio para tudo e para todos, e acima de tudo, o meu muito obrigado de coração. Irei colocar, se alguém tiver uma outra questão que queira colocar no chat, ou então, se quiser alguma questão mais profunda, por favor envie para info@galileu.pt, dando indicação, ok, e far-me chegar essa informação, e